Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre troisième classe de français. Je me présente, je m'appelle Fernando Coumbe, votre professeur de français. Alors aujourd'hui, comme je vous ai promis que j'allais vous élaborer une série de 6 classes, donc une série de 6 classes avec des éléments clés, donc des éléments clés nécessaires pour pouvoir apprendre le français d'une manière plus facile. Alors aujourd'hui, je vous propose le troisième élément. Donc, les pronoms sujets. Aujourd'hui, je vous propose les pronoms sujets. Perceberam porque era a introdução que eu vos fiz? Então, eu estava a explicar, e conforme o prometido, que eu havia de vos fazer uma série de 6 aulas com os elementos necessários, elementos chaves para aprender francês. Então, hoje proponho-me apresentar-vos o terceiro elemento, que são os pronomes pessoais. Em português, são pronomes pessoais, les pronoms sujets. Então, tenho aqui uma lista destes pronoms pessoais. D'abord, nous avons je, donc ça se prononce je. Ensuite, nous avons tu, donc ça se prononce tu, tu. Et après, nous avons il, féminin, elle. Et puis, nous avons on. Mais attention, porque este on tem uma particularidade. Este on, para começar, não é necessariamente um pronom sujet. Donc, ce n'est pas forcément un pronom sujet. C'est plutôt un pronom indéfini. Isto, em princípio, é indefinido. Então, esta é uma das pequenas particularidades que o on tem. Mas, depois explico porque é que ele tem que estar aqui. Ensuite, nous avons nous. Donc, ça se prononce nous. Et après, nous avons vous. Et finalement, nous avons il et elle. Donc, je, première personne de singulier. Tu, deuxième personne de singulier. Il, troisième personne de singulier. Elle, troisième personne de singulier féminin. Donc, il, c'est troisième personne du singulier masculin. Et elle, c'est troisième personne du singulier féminin. On, un pronom, donc c'est un pronom indéfini avec une particularité qui va me jouer daqui a pouco. Ensuite, nous avons nous, donc c'est le deuxième bloc. Nous avons nous, première personne de pluriel. E puis nous avons vous, também com uma pequena particularidade, que nós vamos ver aqui ao longo das aulas. Vous também tem uma pequena particularidade, mais c'est deuxième personne de pluriel. Et finalement, nous avons il, elle. Il, troisième personne de pluriel, et elle, troisième personne de pluriel féminin. Masculin, féminin. Notez uma coisa. Nós temos aqui o nous, o vous, o il e o elle. E não nous, vos, ils, elles. Não. O que significa que as consoantes, em geral, em francês, no final das palavras, não se pronunciam. É justamente por isso que nós temos o nous e não o nous. Em geral, as consoantes em francês, no final das palavras, não se pronunciam. Em geral. Atenção, não é tudo. Mas em geral. D'accord? Donc, eu insisto sobre o je, porque o je tem criado alguns problemas, alguns mal entendidos. Então, isto pronuncia-se je. Tem uma outra coisa em francês que se escreve mais ou menos assim. Então, isto seria je. Je, aberto, je. E corresponderia a eu tenho. Então, alguns confundem a pronúncia je do je. J'ai 12 ans. J'ai 25 ans. Tenho 25 anos. Tenho 12 anos. Mas isto pronuncia-se je. Fechado. Je. E não j'ai. É je. Isto não é tu. É tu. Tu. Depois vamos ver mais tarde porque é que essas coisas devem se pronunciar em si, ou de uma, ou não, e não de outra maneira. Ça va? Alors, nous avons ici certains exemples. Donc, voyons ici certains exemples, mais avant, je dois effacer ça. Donc, voyons ici certains exemples. Nous avons je parle français. Donc, moi, je parle français. Moi, je parle français. Toi, tu parles français. Toi, tu parles français. Si tu ne parles pas français, tu vas parler un jour. Avec moi, tu vas parler français. Toi, tu parles français. Il parle français. Elle, donc elle, c'est féminin, elle parle français. Premier bloc singulier. Deuxième bloc pluriel, nous avons nous
Donc, nous parlons français. Donc, nous parlons français. Vous, donc vous parlez français. Vous parlez français. Il parle français. Il parle français. Elle parle français. Mais uma vez, notem algo importante. Temos aqui o il, pronuncia-se il conforme temos visto cá, que o S não se pronuncia, então a pronúncia entre o il plural e o il singulier é a mesma. Então temos também il parle français e depois temos il parle français. A pronúncia mantém-se. Não há nenhuma diferença entre o il singulier e o il pluriel. Isto é importante. Agora vocês poderiam perguntar lá nos comentários. Então quando é que vamos perceber que trata-se do il pluriel e o il singulier? Pronto, essa é uma questão justa, mas eu poderei responder isso ao longo das aulas e mostrar as pequenas diferenças e as explicações necessárias. Mas para já o que vocês devem perceber é que em termos de pronúncia nós temos o il singulier e depois temos o il pluriel, cuja pronúncia é a mesma, inclusive na conjugação de alguns verbos. Atenção, de alguns verbos. Então, il parle français, il parle français. Elle parle français, elle parle français. Não, elle parle, ou elle parlons, qualquer coisa assim. Não, il parle français. D'accord? C'est bien, c'est clair, c'est compris? Très bien. Agora nós podemos recuar um pouco para as nossas particularidades. Conforme eu explicava que o on, atenção, o on tem algumas particularidades. Eu explicava que para começar o on não é necessariamente um pronom sujet, mas é um pronom indefini. Então, qual é a primeira particularidade do on? Primeiro é que o on vai ser utilizado no lugar do nous. É verdade. Então, o on vai ser utilizado no lugar do nous. O nous conjuga-se, tal como é claro, na primeira pessoa do plural. O on conjuga-se, como podem perceber, na terceira pessoa do singular, mas o significado no contextual vai ser o on, nesse caso o significado do on no contexto do uso vai ser do nous. Par exemple, eu poderia dizer nous parlons français. Então, de outra maneira, eu diria on parle français. Então, nous parlons français e on parle français é a mesma coisa em termos de contexto. Isto na terceira pessoa do singular e a outra coisa na primeira pessoa do plural, mas com o significado idêntico. Agora, devo dizer-vos que o on vai ser utilizado num contexto informal. Aí já está a diferença entre o on e o nous. Apesar de ser a mesma coisa, o nous vai ser utilizado no contexto formal, para a escrita das letras. Lettre, isso é em francês, em português seria cartas, então tu queres elaborar uma carta, tu vais usar o nous. Qualquer coisa formal é nous. Digo isto porque há quem diga que o on não é utilizado na escrita, mas agora com a evolução da língua, com novas tendências linguísticas, o on é usado sim na escrita, mas não necessariamente em contextos formais. É isso que você tem que compreender. O on é utilizado na escrita, mas não no contexto formal. D'accord? Uma mensagem para o seu namorado ou para a sua mãe, você pode usar um on. Est-ce qu'on va à la plage aujourd'hui, par exemple? On part aujourd'hui? Enfin, on va à la plage aujourd'hui? C'est bien, si vous écrivez. Mais, dans un contexte formal, vous allez utiliser le nous. Este é o primeiro contexto em que nós podemos usar o on. O on, num segundo contexto, vai ser utilizado também para algo geral, não para o genérico. Por exemplo, eu poderia dizer o seguinte: em Moçambique come-se frango azembeziano. É um exemplo. Em Moçambique come-se frango azembeziano. Ou em Moçambique comemos frango azembeziano. Então estamos a falar no geral. Em Moçambique, no geral, come-se frango azembeziano. Então esta frase em francês seria: au Mozambique, on mange du poulet à la zambézienne. Donc, au Mozambique, on mange du poulet à la zambézienne. E não necessariamente au Mozambique, nous mangeons du poulet à la zambézienne. Porque quando diz nous mangeons, é como se estivesse a falar de um grupo específico. Mas o on é justamente para nos dar a ideia de que é em geral. Em Moçambique, come-se em geral. D'accord? Esse é o segundo contexto. O terceiro contexto, lembrar que há muitos contextos, mas o terceiro contexto é que o on pode ser utilizado para substituir o quelqu'un. Então, quelqu'un em francês seria aquela palavra que significa alguém, e não qualquer um, como alguns pensam, os que estão a estudar nesse caso.
Os principiantes em francês pensam que quelqu'un é qualquer um. Não. Quelqu'un significa alguém. Então, o on pode ser utilizado no lugar de quelqu'un. Par exemple, je pourrais dire est-ce que j'ai mon téléphone? Où est mon téléphone en fait? Où est mon téléphone? Mon téléphone il est où? Oh, il est loin. Je ne le trouve pas. Mais d'accord. Imaginez que ça c'est mon téléphone. Imaginez que ça c'est un téléphone. Alors, quelqu'un m'appelle, alguém está a chamar no telefone, e eu digo, quelqu'un m'appelle. Mas também poderia dizer, quelqu'un, enfin, poderia dizer, on m'appelle. On m'appelle. Alguém está a me chamar ao telefone. Então eu posso dizer, on m'appelle. Um outro exemplo, alguém está a bater a porta. Em francês eu diria, quelqu'un frappe la porte. Quelqu'un est la porte, ou quelqu'un sonne la porte. Mas então, de uma outra forma, utilizando o on, eu poderia dizer, on frappe la porte. On sonne. On frappe la porte. Então estamos a usar o on no lugar do quelqu'un. Ça va? Então o on é esta coisa que pode ser utilizada em muitos contextos. Ça va? É indéfini. E não necessariamente um pronom sujet. Ça va? On? Très bien. Vous êtes très intelligent, vous comprenez rapidement. Ça va? C'est clair? Então o segundo elemento também, conforme tinha explicado, é o vous. O vous pode ser utilizado em dois contextos. Primeiro, no contexto de formalidade, aí é singular, não é necessariamente plural. E segundo, num contexto de plural, quer dizer, tal como ele é, que é segunda pessoa do plural, não é? Então, numa primeira fase, o vous pode ser utilizado na formalidade. Então eu poderia dizer, vous parlez français. Vous parlez français. Querendo dizer, você fala francês. Ou o senhor fala francês. Aí o vous não é utilizado no contexto do plural, mas é utilizado no contexto de formalidade. Então seria o contrário de tu parles français. Que é o trato de tu, então isso chama-se tutoiement. Depois temos vouvoiement. Tu parles français. Estou aí a direcionar-me a alguém que de alguma forma seja, quer dizer, tenha alguma intimidade comigo, informalmente, intimidade. Então eu vou dizer tu parles français. Mas quando vou me direcionar a alguém que devo tratá-lo de forma formal, então eu vou utilizar o vous, ou um desconhecido. Então chama-se vouvoiement. Então eu vou dizer vous parlez français. O senhor fala francês. Esse é o primeiro contexto. O segundo contexto do vous é que pode ser utilizado de fato num contexto plural, não é? Então eu diria vous parlez français, querendo dizer vocês falam francês. Um grupo. Vocês falam francês. Ou vós falais francês. Eu não sei se isto é assim. Eu não devia dizer isso. Achar. Não devia dizer isso. Eu não sei se isto é assim. Não pode ser. Ok, então. Então pode ser. Vós falais francês. Não para. D'accord? Então o segundo contexto do vous é quando nós queremos nos direcionar a muita gente. Então vamos dizer vous parlez français. Então aí o vous é utilizado para um grupo, para o plural. E não no sentido formal, mas sim para o sentido plural. Vous parlez français. Vocês falam francês. Ça va? C'est clair? Alors, je pense que c'est très clair là. Et je pense que c'est tout aussi. Alors ça va? C'est clair? C'est tout compris? Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Surtout, obrigado a todos aqueles que se inscrevem no canal. É importante que vocês se inscrevam, porque através disso vocês poderão encontrar a sequência das outras aulas e isso vai facilitar a compreensão das matérias. Um abraço. Até a próxima.